Antes de qualquer palavra de oração, aquiete sua alma por um instante, respire fundo, silencie os pensamentos que disputam sua atenção e permita que a voz de Deus seja mais alta do que o barulho ao seu redor. Vivemos dias em que tudo é urgente, tudo grita, tudo pressiona. O coração se cansa, a mente se sobrecarrega, e mesmo conhecendo as promessas, muitas vezes nos perguntamos: como viver sem medo quando a situação parece fora de controle? A palavra de Deus não nos chama apenas para ouvir "não temas", mas para aprender a confiar mesmo quando o cenário é instável. A Bíblia nos mostra isso claramente na história do rei Asa. Ele começou bem, removeu ídolos, conduziu o povo de volta à adoração e escolheu depender do Senhor. Porém, com o passar do tempo e diante de uma nova ameaça, Asa mudou sua postura. Em vez de buscar a Deus, buscou estratégias humanas. Em vez de submissão, escolheu alianças. O problema não foi o tamanho do inimigo, mas a direção do coração. Quando a confiança sai de Deus e repousa em pessoas, planos ou recursos, algo se desorganiza por dentro. Deus não procura perfeição, Ele procura corações inteiros. Ele continua procurando pessoas que digam: Senhor, minha confiança está primeiro em Ti. Não é sobre negar a realidade, mas sobre reconhecer uma realidade maior. Deus permanece soberano. Hoje Deus te convida a examinar onde está sua confiança. Ele não falha, não se atrasa e não abandona os que colocam nele a sua esperança. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. A palavra nos ensina que a força da nossa vida espiritual começa pelo foco. Aquilo que você contempla com constância acaba governando suas emoções, decisões e reações. Por isso, o salmista declara com tanta clareza: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essa não é uma frase poética apenas, é uma decisão diária. Escolher olhar para Deus é escolher lembrar quem sustenta tudo, inclusive você. Quando a ansiedade tenta dominar seus pensamentos, a tendência natural é fixar os olhos nos resultados, nos prazos, nas possibilidades negativas e nos cenários que ainda nem aconteceram. Mas a Bíblia nos chama a um caminho mais alto. Ela nos orienta a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando mudamos o foco, mudamos a forma como interpretamos a vida. Fixar os olhos em Cristo é abrir a palavra mesmo quando a vontade é desistir. É permitir que a verdade de Deus seja o filtro pelo qual você enxerga o seu dia. É trocar a agitação interior por uma confiança silenciosa, sabendo que Deus continua no controle, mesmo quando você não entende os detalhes. Existe uma promessa poderosa: Deus guarda em perfeita paz aqueles cuja mente permanece nele. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus governando o coração. Quando você escolhe olhar para Jesus, sua mente se alinha, seu coração desacelera e sua fé se fortalece. Hoje Deus te convida a levantar os olhos, não para negar a luta, mas para lembrar quem é maior do que ela. O socorro vem do Senhor e Ele nunca chega atrasado. Se você escolhe confiar em Deus acima das circunstâncias, escreva glória a Deus nos comentários. Muitas vezes, o cansaço que sentimos não vem apenas das lutas externas, mas da tentativa constante de controlar tudo sozinhos. Deus nunca nos chamou para carregar pesos que pertencem a Ele. A palavra nos convida a trocar a ansiedade por uma entrega consciente, sincera e diária. Orar não é um último recurso, é o primeiro lugar onde devemos correr. Quando apresentamos nossas necessidades a Deus com gratidão, algo profundo acontece dentro de nós. Nem sempre a situação muda imediatamente, mas o coração muda. A paz de Deus começa a guardar a mente, a acalmar os pensamentos e a fortalecer o espírito. Essa paz não pode ser produzida pelo esforço humano.
Ela é um presente para quem confia. Confiar não significa passividade, significa caminhar com fé, mesmo sem ter todas as respostas. É reconhecer Deus em cada passo, em cada decisão, em cada espera. A verdadeira confiança nos livra da pressão de precisar entender tudo agora. Ela nos ensina a depender. Existe também um alerta. Bons planos nunca podem substituir a presença de Deus. Quando confiamos mais na nossa própria força do que no Senhor, o coração se torna instável. Mas aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas. Permanece firme, mesmo em tempos difíceis, e continua dando frutos. Hoje Deus te chama a soltar o controle, a entregar aquilo que você tem tentado resolver sozinho, a descansar, sabendo que Ele cuida de cada detalhe e nunca abandona os seus. Se você decide entregar suas preocupações nas mãos de Deus, escreva: "Eu confio em Ti, Senhor", nos comentários. O medo cresce quando permanece em silêncio dentro de nós. Por isso, a palavra nos ensina a declarar a verdade, mesmo quando as emoções dizem o contrário. Há poder nas palavras que liberamos com fé. Quando proclamamos quem Deus é, nossa perspectiva muda e o coração encontra firmeza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele nunca se ausentou das batalhas que você enfrenta. Ainda que os ventos sejam fortes e as circunstâncias pareçam ameaçadoras, o Senhor continua sustentando aqueles que confiam nele. Alguns confiam em recursos, outros em pessoas ou posições, mas nós escolhemos confiar no nome do Senhor. Quando você fala a palavra, o foco deixa de estar no tamanho do problema e passa a estar no caráter de Deus. Ele é fiel. Ele não falhou no passado e não falhará agora. Sua força se manifesta justamente nos momentos em que reconhecemos nossa dependência. Manter o coração totalmente entregue a Deus é uma decisão diária. Quando você tropeça, volte rapidamente. Quando estiver confuso, espere pela direção dele. Quando se sentir pressionado, lembre-se de quem te sustenta. A oposição pode ser real, mas o cuidado de Deus é maior. O Senhor continua procurando corações que confiam inteiramente nele. Que Ele te encontre no lugar da adoração, da obediência e da fé perseverante. Se você declara que Deus é a sua força e refúgio, escreva "Deus é fiel" nos comentários. O Senhor ouve o clamor dos que o buscam de coração sincero. Ele não ignora as lágrimas, nem despreza a oração feita em meio à fraqueza. Mesmo quando a resposta não vem de forma imediata, Deus permanece sustentando, guiando e fortalecendo aqueles que confiam nele. Às vezes, o obstáculo não sai do caminho, mas somos fortalecidos para atravessá-lo com fé renovada. O caminho que Deus nos apresenta hoje é claro. Levantar os olhos, orar em vez de entrar em pânico, confiar em vez de tentar controlar, declarar a palavra sobre a situação e manter o coração indiviso. Não repita o erro de colocar Deus em segundo plano quando surgirem novos desafios. Busque-o primeiro, ouça sua voz, confie na sua direção. A nossa ajuda não vem de alianças humanas, números ou aparências. Ela vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando mantemos os olhos fixos em Cristo, encontramos força para o dia presente, clareza para o próximo passo e coragem para continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Agora, una-se a mim em oração. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde. Ajuda-me a manter meus olhos firmes em Jesus, acima de qualquer distração, medo ou voz contrária. Que o Teu Espírito Santo discipline meu olhar, meus pensamentos e minhas escolhas. Onde tentei confiar em mim mesmo ou em pessoas, traz-me de volta ao caminho da fé. Guarda meu coração, fortalece minha mente e estabelece em mim a paz que excede todo entendimento. Ensina-me a viver em dependência, em obediência e em confiança constante. Que meu foco permaneça em Cristo em todos os momentos.
nos dias difíceis e também nos dias de vitória. Eu te louvo, Senhor, porque fui alcançado pela tua graça, redimido pelo sangue de Jesus e sustentado pelo teu amor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração edificou sua fé, escreva "Eu recebo essa palavra" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.